preciso que um processo racional ocorra para que os dogmas eles cedam espaço para aquilo que é verdadeiro através da ciência, da razão filosófica e da nossa religação com Deus. Entendendo que Deus é toda a energia que está dentro de nós, no nosso externo, nos nossos universos interiores e exteriores, nas pluralidades das existências e também na condição humana de refazer-se. Deus está em todas as coisas. Deus está no reino mineral, no reino vegetal. Deus está nos mares e nas terras. Deus está nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. Tudo aquilo que não foi feito pelo homem, lá está Deus como criação maior. Rendendo graças a isso, entendemos que somos criaturas divinas. E como criaturas divinas que somos, colocamos o nosso entendimento racional em prol desse conhecimento maior, que é Deus. Que a nossa pergunta não se cale, que a gente jamais se acomode, que a gente, de verdade, seja movido pelas grandes questões que circundam o universo. Dessa forma, vamos rendendo graças também a nosso Senhor Jesus Cristo, que aceitou a grata missão de governar este planeta, que nos abençoou com a sua vinda para ser modelo e guia de nossas existências, que nós possamos cada vez mais alcançar a verdade crística dentro de cada um de nós. A nossa mãe Maria de Nazaré, rendemos graças, pois ela é mãe das mães, socorrista dos sofredores, socorrista daquelas mães aflitas, socorrista de todas as aflições que circundam o mundo. A nossa mãe Maria de Nazaré, também rendemos graças. A espiritualidade maior, os nossos irmãos queridos que trabalham nos inspirando e nos intuindo todos os dias. Nós também agradecemos a presença inquestionável, inabalável e incondicional. Aos nossos irmãos da Casa Fraterna, o nosso muito boa noite. Que nós todos sejamos bem-vindos e que possamos nos sentir acolhidos por essa egrégora que nos ama e nos acolhe. Todos os cursos, todas as vibrações, estudos, esforços, ainda que mínimos, ainda que esforços. Para todos nós, muito boa noite. Meu nome é Thaís e a aula hoje é de Mila. Boa noite, Mila. Nossa! Peraí, deixa eu só fechar a porta aqui um minutinho. Voltei. Então, pessoal, boa noite para vocês. Nós temos 2 capítulos a serem discutidos hoje. São capítulos bem bacanas, que inclusive eu não consegui separar a pergunta prioridade. Então, o que eu pensei de falar hoje? Eu risquei meu livro, ó, mas pensei em fazer a pergunta, porque são 2 capítulos, não são grandes, mas fazer as perguntas e ler a parte mais importante aqui e discutir algumas partes mais importantes, porque o texto está mais fácil de ser entendido. Acaba que quando eu leio aqui, vocês vão entender e fica com a própria palavra do livro. Aí, quando eu achar que tem alguma coisa mais legal assim para a gente discutir, e aí Thaís também vem complementando aí, né? Tá com... Então, vou seguir nesse modelo. O capítulo de hoje é da parte 3, capítulo 11
E vamos começar com da lei da justiça, do amor e de caridade. Ele coloca o que a gente vai abordar, né? Subtemas: justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor ao próximo e amor materno e filial. Aí ele começa falando sobre justiça e direitos naturais. Pergunta 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Da mesma forma que lá atrás, quando a gente começou a falar sobre leis naturais, a lei de Deus, que eu dei uma aula sobre isso, a gente falou que Deus, ele coloca, vem no nosso subconsciente lá, no tanto, todas as leis dele vêm escritas na gente, né? Mas lá internamente. Então a gente tem que fuçar para poder ir vendo, e é um instinto também, muitas vezes elas se regem através de instintos. E a lei de justiça, caridade e amor é uma lei natural, é uma lei de Deus, ou seja, está aqui dentro da nossa cabeça. Está de tal modo na natureza que nos revoltais a simples ideia de uma injustiça. Quem é libriano aí, eu mesmo sou libriana, e libriano ele tem o símbolo da balança, né, de justiça. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim, mesmo que lá na frente eu vou falar um pouco sobre a justiça própria, seu senso de justiça própria, que ele dá uma receitinha também de como você melhorar isso. Então, Deus o pôs no coração do homem. Próxima pergunta. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendem de modos tão diferentes, considerando alguns justo, o que a outros parece injusto? Então, por que para um funciona de uma forma e para o outro vê como uma forma de injustiça? Achei muito top isso. É porque a esse sentimento se misturam as paixões que a alteram. Então, de acordo com os sentimentos, né, as paixões estão muito ligadas a sentimentos. De acordo com o que a gente tem dentro de nós, esse senso de justiça, ele se altera, e é onde entra aí a justiça própria, digamos assim, né? Em que você não se coloca no lugar do próximo e acha que o que você está fazendo é o que é o correto, enfim. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Muito simples, né? Só que não. Aí ele coloca que é o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, eles estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. O que ele coloca aqui como a lei humana? Tem a lei de Deus, que é a que, né, rege o que deveria, na verdade, regir toda a espécie humana e dos espíritos, enfim, em qualquer planeta que se habite, como já foi falado lá na aula passada. Mas ele coloca aqui também que é de suma importância a lei humana. Por quê? De acordo com a época, com a evolução, essas leis vão se moldando, né? É a mesma coisa, vou fazer uma similaridade aqui. O espírito precisa desse corpo, né, humano para estar aqui no planeta Terra. É como se fosse a mesma coisa para a criação das leis. Precisa dessa convenção humana, ainda precisamos dessa convenção humana. Por isso ele coloca, conforme a gente vai, né, evoluindo, teoricamente, as leis vão se moldando. Por isso que existe o artigo, mas existe vários pontinhos lá de quando é que surgiu, porque vão se aprimorando. Posto de... Isso. Só um ponto aí, Mila. As leis humanas, elas são sempre tentativas, né? Tentativas de justiça, não é isso? Porque sendo o homem falível, já que nós somos seres em evolução, nós somos falíveis. Então não tem como a lei
ser a lei criada por um ser falível, a lei ser infalível, né? Então, ela, por exemplo, se as leis humanas fossem imutáveis, não precisaria, por exemplo, de existir julgamentos, né? Não precisaria de júri, não precisaria, porque era somente a aplicação da lei nua e crua, sem nenhum tipo de interpretação, né, de atenuantes ou de amenizantes, aquela coisa toda. Então, por isso que a lei humana, ela está sempre, como a Mila está falando aí, ela está sempre também em quê? Em adaptação, ela está sendo sempre revista, né? Mas a lei divina não. Ela é imutável a todos os tempos. A lei divina, ela já está, porque ela está escrita no nosso subconsciente, ela está lá, ó. Porque, veja, se nós somos criaturas, se nós somos porções divinas, não é isso? Se cada um de nós somos uma porção dessa do Deus que é maior, logo o que tem de perfeição divina carrega em nós, né? Então nós já temos todas as virtudes, nós já temos todas elas. O que ainda não fizemos foi fazer com que elas apareçam, elas transbordem em nós. Fazer desse bem algo natural. À medida que a gente vai trabalhando isso com a naturalidade, a nossa lei divina, ela vai se sobrepor. Por isso que tem muita literatura mediúnica que fala que a tendência é que essas leis humanas, elas vão sumir com o passar do tempo, com as evoluções todas, porque a gente já vai ter isso como moral, como conduta moral. Então, a gente não vai precisar, por exemplo, de lei de trânsito, porque a gente já vai saber como conduzir as coisas todas, o que é certo e o que é errado, né? Então, enquanto isso não acontece, a lei ela fica cada vez mais cheia de pontos e de artigos, porque a gente está o tempo inteiro tentando burlar as leis. Se a gente não tentasse tanto burlá-las, não haveria também tanta, né, tantas revisões e tantas críticas e etc. Enfim, não é isso? Né? Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Ou seja, queira para o outro o que você quer para você. Aí você pensa nisso daí, você já chega a algumas conclusões. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça. Trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstâncias idênticas. Então, você está na dúvida se você está sendo justo ou não, se coloque no lugar do outro e veja se você ia querer receber aquilo lá. Basicamente, isso. Que também eu acho que a gente já falou isso na aula que eu dei lá, ele fala um pouquinho sobre isso. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo queira. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais? Certo. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Tudo falando a mesma coisa. Isso. Você pode falar, viu, Su? Quem quiser falar, fala. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito, o limite do direito, que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idêntica circunstância e reciprocidade. Ou seja, para você saber qual o limite do direito entre o direito do seu e o próximo,
é reconhecer o seu semelhante. Simples também. Mas, aí ele coloca, né, uma subpergunta. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores, como não será isso a anarquia de todos os poderes? Tá aí, já falou. A partir do momento que o homem ele entende a lei divina, que já está impressa, não vai precisar de lei de trânsito, não vai precisar de um governador, porque todos sabem os seus direitos e deveres, e não existe anarquia em função dessa evolução. Óbvio que hoje, na condição que estamos, na condição que o planeta ainda está, ainda não temos essa capacidade. Mas lá daqui umas 6 milhões de encarnação, não sei quantas vezes a gente encarna, pode dar certo. Pode não, vai dar certo um dia, não sei com quantas encarnações, mas vai dar certo. Eu fico pensando em relação, quando, às vezes que eu estudei essa matéria, eu fico pensando assim, eu falo, poxa, ainda falta muito, realmente. Porque, por exemplo, alguém aí conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Acho que a Aline conhece. Mas alguém conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Sabe qual é a primeira lei que tem lá no Estatuto da Criança e do Adolescente? Acho que é a primeira, inclusive. Toda criança tem direito à vida. Imagine, precisa ter uma lei para dizer que toda criança tem direito à vida, né? Então, assim, não é muito estranho a gente pensar dessa forma? Precisa ter uma lei para dizer que a criança, por exemplo, ela tem direito à escola, né? Ela tem que estar inclusa na escola, ela tem que estar direito à alimentação, direito a... A É, brincar, essa lei eu conheço, porque é um minha direito filha sempre básico, fala. Essa ela né? sempre fala. Tem hora Mãe, que eu não vou menino já trabalhar, eu aprende tenho esse direito a negócio. brincar. Então, é porque a menina é trem arteira, né? Mas, assim, eu sempre achei muito estranho que tivesse que haver leis nesse sentido, né? Porque é uma coisa tão básica, tão essencial, que eu não imaginava que precisava estar escrito. Mas precisa estar escrito, para que seja assegurado, e na falta desta premissa, se faça cumprir aquela lei que está lá escrito. Entende? Está entendendo mais ou menos minha viagem aqui, na história toda? Então, Inclusive, na é próxima por isso que a gente pergunta fala que ele assim, fala do direito de tá, então viver. continua. Pois é, então continua aí. Não, mas eu posso até pular, porque você já falou tudo que estava escrito aqui mesmo, né? Ele só falou, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aí ele coloca, siga os exemplos de Jesus, que foi o exemplo máximo, né? O verdadeiro justo. E aí vem direito de propriedade, roubo. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante. Você usou criança porque a gente vê como a própria inocência, né? A criança não sabe nem o que ela está fazendo e a gente tem que protegê-la, mesmo com tanta inocência. Mas é de cada ser vivo, do animal, né? O direito de viver. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família. O que isso quer dizer? Ele deve fazer isso não de forma egoísta, de forma honesta e que beneficie as pessoas, as coisas, os animais, enfim, ao seu redor. Tem um homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Jesus não foi claro quando disse: dai a César o que é de César? E Deus
falou: não roubarás. Se o trabalho é honesto, é justo o homem defender. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, isso é egoísmo. Tem umas partes do evangelho que e também já trabalhamos aqui com alguns a questão das parábolas, né, que fala esqueci o nome da parábola, em que o dono viaja e dá os talentos para cada, e aí a pessoa tem que se desdobrar para multiplicar, e aí ele dá o exemplo, um que multiplicou, o outro que aumentou só um pouquinho, o outro que enterrou lá e não desenvolveu. É mais ou menos isso. Deus dá para que a pessoa retribua. Ele nunca vai te dar nada para que você fique para você unicamente, exclusivamente. Tudo que é dado é para que se aprenda e para que se divida. A mesma coisa, tanto para quem ganha muito, quanto para quem é muito humilde e vem mais vem com desafios, mas é tudo questão de aprendizado e de replicar os aprendizados. Só uma contextualização histórica rápida aqui. Quando, é, quando do início da codificação, né? Século XIX, e toda uma pujança assim da Europa de novos ricos e as possibilidades que tinha de releitura do que era possível para o homem, né? Porque assim, até então viveu-se durante muito tempo acreditando que somente a nobreza poderia acumular, né, riquezas, e a maior detentora de terras até então era a Igreja Católica. Então, dessa forma, os novos ricos, né, a nascente burguesa, né, vários tipos de comerciantes despontando e possibilidades outras de acúmulo mesmo, né, de pessoas ficando ricas e tal e tal. E aí, quando surge a codificação, a leitura da codificação, surge muito esse debate, porque a própria espiritualidade traz leituras acerca do que é riqueza, do que é o acúmulo, o que que é. Porque, entenda, nós estamos aqui lendo um livro que foi escrito em 1856. Então, isso para a gente pode parecer assim, Camila está aí falando, por exemplo, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que nós adquirimos, né? A gente tem que ter, a gente precisa ser o quê? Previdente. Isso aí a gente ter previdência, né? É, por Ou exemplo, o juros homem. compostos. A Então, gente pode ser o juro composto, entendeu? então, mas aí, quando a gente remonta isso para século XIX, você está entendendo o que eu quero dizer? É algo completamente novo, é uma proposta totalmente inusitada, porque por um lado, você tem a Igreja Católica que diz que o acúmulo de bens, os juros, como você está falando aí, os juros é usura, né? Então, a Igreja Católica abominava qualquer possibilidade de acúmulo. Então, o protestantismo vem com uma outra ideia, com uma nova roupagem, dizendo que não é por aí, que o trabalho dignifica o homem, que as pessoas têm direito a trabalhar, e que do trabalho surge o quê? A possibilidade de melhorar de vida. E aí vem por cima de tudo isso aí a espiritualidade, trazendo, tipo, trago verdades, dizendo, olha, por exemplo, nós temos a obrigação de as pessoas, quando chegam numa idade em que ela não possa trabalhar, a gente tem a obrigação de cuidar
a gente tem a obrigação de cuidar dos doentes, a gente tem a obrigação de ter responsabilidade com aquilo que a gente ganha, né? Por outro lado, também, a espiritualidade vem nos dizer o seguinte: todo ser que tem inteligência tem obrigação de produzir. Então, é a condenação da preguiça, tá entendendo? Então, tem uma leitura totalmente descortinada pleno século XIX, é algo completamente inusitado para a época, entendeu? Entendi. É isso. A gente já falou, né? Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir uma vez aquele que tem de que viver e a ninguém é pesado, que acumulam bens sem utilidades para ninguém. Então, é igual você falou, ele condena quem tem bens, mas não vai fazer nada daquele bem, vai ficar usurento lá só para ele mesmo e não vai repartir, né, o pão, compartilhar. Então, existe essa condenação. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outro. Então, de forma honesta, de forma justa, você trabalha, você ganha. Então, meio que Deus está a favor do protestantismo naquela época, né? Se a gente fosse colocar assim, você pode evoluir, mas você tem que acumular bens para poder dividi-lo, né? Compartilhar, fazer com que outras pessoas também enriqueçam. Tem uma pergunta aqui em algum lugar que a gente vai, que ele ainda fala assim, que tem gente que coloca assim, oh, mas eu tô acumulando, é porque eu tô guardando para os meus netos, para ninguém que nem menino. Eu lembro muito de Su e de Lu falando de doação de roupa, né? Que às vezes a gente vai deixando acumular ali para, tipo assim, não, porque a gente vai mandar para determinado lugar. Só que aí aparece uma pessoa precisando, uma necessidade, e a gente não dá para enviar aquilo ali ainda para determinado lugar. Então a gente tem que fazer o quê? Dá logo para quem está precisando, depois acumula mais e manda lá depois, lá na frente, quando puder. É um pouco similar assim, o pensamento de não acumular, agir logo e fazendo, né? Eu lembro disso. Mas Luzia não tem condição, não. Luzia, não, essa mesa aqui a gente não tá usando, não. Vamos mudar essa mesa. Não, Lu, mas a gente tá sentado na mesa. Não, levanta aí todo mundo que a gente vai dar a mesa. Sai todo mundo. Luzia não existe, não. Ô, Lu, você tá aí? Ah, desculpe. Será, Já Eline? deu, já deu quase tudo, as coisas lá da casa, não tem quase nada lá. Está um tempo parada lá, o sofá já foi tudo. Tá vendo, gente? E você vai falar que você não vai dar pra você ver uma coisa. Ai, senhor. Aí, agora a gente vai abordar um pouco da caridade e o amor ao próximo. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência é ser bondoso com o próximo e indulgência é perdoar, né? É o ato de perdoar as imperfeições, ter paciência, né? Isso aqui mesmo eu preciso melhorar muito. O amor e a caridade são complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido desta palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. A questão da esmola, ela está, quando não vista de forma. Como é que. Deixa eu organizar aqui. Ah, tá. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Esse aqui é um ponto importante. O que é a esmola? A gente dá algo para alguém que está, né, precisando ali muito.
Existem formas de dar aquilo que a pessoa está precisando, seja dinheiro, seja comida, seja o que for. Existe aqueles que vai dar, chega lá dando, se achando superior, aquele que está lá e está dando porque se acha superior. E tem o lado real da esmola, que deveria ser feita, darmos aquilo que a gente tem em excesso, ou que a gente tem, não necessariamente em excesso, né? Deixa eu até me corrigir, não necessariamente em excesso, para aquele que precisa, entendendo que estamos ali de igual para igual como irmão. Então, não acharmos superior em momento algum. Aí ele coloca aqui, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário a todas as nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Isso aqui eu achei legal, porque eu pensava que era de um jeito. Aí ele responde assim, certo, ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Ou seja, você não precisa ficar lá, alguém foi lá, ferrou com você, e você fica lá, ai, meu amiguinho, vou te perdoar, vem cá, coisinha, vamos comer lá em casa. Opa, ao limite, vá, né? Vá para o seu canto, eu vou para o meu canto. A gente não tem a obrigação de ser melhor amigo do nosso inimigo, de quem nos prejudicou. Mas é nossa obrigação perdoar o ato, mostrar a forma, né, contrária do mal que foi feito, fazer o bem. E tá bom, você não precisa virar amigo, ter dentro de casa ou conviver ali, né, como se fosse um amigo mesmo. Então, isso já... Porque eu tinha na minha cabeça antes, assim, eu já assisti Thaís falando alguma coisa sobre isso, e esse ponto era muito importante, porque eu falava, Jesus perdoou, e será que Jesus estava levando para dentro do... Jesus foi diferente, né? Mas quando a gente pega a figura assim, ficar naquela obrigação, será que eu tenho que me tornar amiga? Amiga que eu digo assim, próxima, abraçar e ficar beijando quem... Seria colocar no mesmo patamar, entendeu? É isso que você coloca, tipo assim, uma pessoa que lhe fez mal, você colocar no mesmo patamar de uma pessoa que é super amiga sua, que você conta com ela para tudo. Isso, exato. Não é isso que ele pede que apenas perdoemos. E vamos agir, não precisa perdoar e ser vingativo. Você perdoa e faz o bem. Você perdoa e fica em paz. Então, o que se deve pensar da esmola a ele? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Foi Thaís falou há pouco instante, e também já falamos sobre esse tema, eu não lembro se foi na escola ou se foi aqui, eu acho que foi nas leis naturais mesmo, que ele coloca que tem uma determinada fase da vida. Foi na aula que eu ainda falei de Divaldo, que tem 95 anos, e ele fala, eu vou trabalhar até o limite das minhas forças. Quando eu realmente não tiver força nenhuma, eu não tenho condição de trabalhar fisicamente, mas se eu tiver ainda condição mentalmente, vou estar trabalhando. E é nesse sentido que ele coloca, se tem um fraco, a gente tem a obrigação de auxiliar. Nesse caso aqui, ele ainda está falando, né? Sem que haja humilhação. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. É nossa obrigação auxiliar. Dá-se-á que reproveis a esmola? Não, Deus não reprova a esmola. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele
lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Já falei, né? Aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. É interessante em relação a isso, Mila, porque caridade é algo que, assim, a gente normalmente pensa de uma maneira muito simplória, na verdade, né? A gente acha simplesmente que é dar coisas. E aí, quando a gente vai prestar um pouquinho mais atenção no ato da caridade, mesmo a caridade moral, ela exige da gente uma certa delicadeza. Porque aqui mesmo na leitura ela está dizendo o seguinte, que aquela pessoa já está numa situação degradante. Ela já está numa situação de fragilidade material, emocional, de saúde, muitas vezes também. E aí a gente muitas vezes ainda exige como que a pessoa deve se comportar para que ela mereça, entendeu? Entre aspas, o que eu quero dizer. Para que ela mereça que a gente dê algo a ela. A gente acha que, por exemplo, a pessoa tem que agradecer. A gente acha que a pessoa tem que achar bom se a gente dá um arroz sem feijão, ou um feijão sem carne, ou um ovo frio, ou uma banana quase podre, entendeu? Quem nunca Então, ficou assim, revoltado, né? a Quando dá gente, alguma coisa a olha, pessoa reclama. isso mostra muito mais o nosso nível de orgulho do que qualquer coisa que seja próximo da caridade. Porque a gente acha que a pessoa tem que receber como está no nosso molde de ideal que a pessoa tem que receber. Não basta que ela esteja com fome, que ela esteja com dente doendo, porque não tem condição de, sabe, ter acesso a um serviço de saúde, a pessoa não tem onde morar, não tem nada, a situação paupérrima. Mas a gente acha que não. Olha, ali, ó, eu dei a roupa ali, tudo lá, ó. Nem vai usar, tá vendo? Não sei o que, tal. Aí a gente já tá o quê? Julgando, Julgando. né? Então, assim, mesmo a caridade material exige da gente uma profunda reflexão no qual sentido a gente está dando. A gente está dando porque não cabe mais no guarda-roupa, porque não está mais na moda, porque se a gente não der, a consciência vai pesar, porque passou na televisão, que as pessoas estão desempregadas e tal. Caridade exige da gente um nível de desconstrução cultural mesmo, para que mesmo a material, que a caridade material, ela aporta para a caridade moral. É necessário que ela seja feita por tanto. Mas é necessário uma desconstrução para que a gente atinja o mínimo do ideal possível do que está pregado aqui nesse livro. E tem um aspecto legal da caridade que a gente sempre fala aqui. Às vezes a gente acha que a gente é caridoso pegando aquilo que a gente ama. A caridade real é aquela que exige esforço, né? Na propriedade mais intrínseca da caridade é você pegar aquele pão único que você tem dentro de casa e conseguir repartir com o seu semelhante. Aí E começou a aí, caridade. exato. E aí vem o golpe final aqui que eu achei top das galáxias, que é assim: nem sempre o mais necessitado é o que pede. Pô, aí você fica com essa pra você refletir aí. Que é profundo, né? E lá na frente a gente pode aproveitar essas frases e outras que vai ter um encontro, porque lá na frente eu vou falar que você faz uma atividade. Inclusive, vocês fizeram a atividade que eu mandei do link lá de fazer de responder as perguntinhas lá? Deixa eu Isso. ver. Aí isso faz tarefa, eu tenho que fazer exemplo, né, tá? Fazer as tarefas que tá me passa Eu fiz também, Mila. Seja Fiz, mas o resultado é uma Gigante, né? Uma tarefona, várias inclusive. pessoas fizeram. Ótimo. Então vamos lá.
Aí, por último vem a parte do amor materno e filial. Será uma virtude, o amor... Isso eu achei legal, deixa eu fazer um adendo. Quando ele fala lei da justiça e do amor, tinha que ter da maternidade ou da paternidade, enfim, né? Porque, gente, não tem amor mais amor pra mim, tá? Ele botou aqui, eu acho que é pra ele também. De uma mãe ou de um pai, assim, viver o amor mais puro que existe, para mim, eu falo isso 1 bilhão de vezes e eu vou continuar falando. É uma amostra do amor de Deus por nós. E Deus falou assim: meu filho, vou mandar aqui um negocinho para você ver o que é o amor que eu sinto por vocês. É mais ou menos, para mim, a mesma coisa. É claro que, de acordo com experiências, de todo, né, vai de indivíduo por indivíduo, que a gente sabe, inclusive, ele aborda duas questões de quando a mãe não ama o filho, a gente vai falar aqui agora. Enfim, mas no normal, no natural, é que a maternidade, a paternidade, ela é vivida, né, de forma assim muito profundo, de um sentimento muito diferente, muito, enfim, profundo mesmo. Ele coloca: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse de conservação deles. No reino animal, já no animal, o amor se limita às necessidades materiais. Tanto é que quando os bichinhos já têm capacidade de andar sozinho, comer sozinho, tchau, tchau, cada um por si, e os deuses do bicho por eles, e a gente não, a gente continua vinculado, e a mãe morre, aí a mãe da mãe morre, a gente está lá naquele vínculo ainda, né, vinculado, que é um trem que leva até para as próximas vidas, né? Enfim, no homem, no homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive, mesmo à morte, e acompanha o filho até no além-túmulo. Aí vem. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes, né? Porque quando é adulto, mas fez isso, fez aquilo, por isso que eu odeio. Mas quando criança, que de fato, né, não acontece nada, não tem uma ação propriamente da criança para poder prejudicar ou, enfim, trazer à tona qualquer sentimento, às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu ou uma expiação se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa ou mau filho noutra existência. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, se aquele filho pega aquela mãe que é mal com o filho ele persiste no amor de mãe, persiste, né, lutando, ele passa por... Eu conheço pessoas, assim, que passaram tantas coisas com mães tóxicas, pais tóxicos, que sempre prejudicaram muito, mas a pessoa tá ali, quando a mãe tá precisando, a pessoa tá ali, e às vezes eu ficava até indignada, eu falei, pô, essa pessoa só faz coisa ruim pro filho, e o filho haja com dinheiro, haja sem dinheiro, tá lá auxiliando, parecendo que precisa ainda da aprovação, precisa daquilo. E vai ter o mérito, né? Colher o mérito lá na frente dessa fruto desse esforço gigante, porque são esforços mesmo. Eu acompanhei, né? Eu tive 2 amigas que passaram por situações muito complicadas e que realmente, assim, era chorando e sofrendo no mais... Chega doía, porque minha relação com minha mãe é muito boa, né? E quando você vê, assim, você não poder oferecer aquele amor, porque é um amor diferente, você não, às vezes não consegue, eu não conseguia oferecer aquilo, me doía muito.
Mas a Vitória, né? Aí eu fiquei feliz, deu vontade de mandar, mas eu não vou mandar, né? Já passou. Mas você já pensou por que que a lei é intitulada por honrar pai e mãe e não amar pai e mãe? Né? É verdade. Porque devemos sempre a honra, né? Independente de que pai seja, de que mãe seja, porque nós temos justamente o pai e a mãe que devemos ter, né? Uhum. Então, honramos o pai e a mãe porque honramos a própria vida. E precisamos deste fato, né? Biológico. Então, honramos acima de tudo e qualquer coisa. Mas a lei não está escrita amar pai e mãe, está escrita honrar, né? Mas, ai, que absurdo, então não vai amar. Amar é uma consequência. Amar é uma decisão, é uma escolha. Uhum. E a honra não. Honra é uma obrigação. Uma aplicação. Boa. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispersarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem para encaminhar os filhos para o bem. Então, por mais que o filho seja problemático, seja isso, não existe desculpa. Mesmo que sabe aquele amor de mãe, de pai que fala assim, oh, se você é um bandido, eu vou te denunciar para a polícia, porque é tanto amor que eu prefiro ver você preso do que continuar vendo punir nesse caso, né? Quando a gente fala de denunciar, de prisão, parece uma punição, mas é um amor extremo de um pai, porque um pai faz chegar a agir dessa forma, ou o pai colocar, internar uma pessoa numa clínica de drogados, de recuperação de drogados, enfim, né? Vários exemplos que a gente dá. Então, não justifica. A mãe e o pai não tem justificativa abandonar o filho. Se foi dado um filho problemático, cabe seguir firme e forte na luta até o último momento. Que também você vai ter aí uma compensação, né? Sobre os obstáculos vividos. E aí, gente, nós acaba esse capítulo, vamos para o capítulo 12, a perfeição moral. Esse aqui, na verdade, a gente vem falando sempre muitos assuntos muito parecidos. Quando eu li aqui falando sobre a lei de Deus, né, a primeira aula que eu dei relacionada a esses temas aqui, sobre as leis naturais e tal, ele já aborda muito o que tem aqui. Aí vem entrando em toquezinhos específicos, mas acaba sendo um pouco redundante. E aí a gente vai falar sobre da perfeição moral, a gente vai falar lá sobre as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem, conhecimento de si mesmo. Eu achei muito bacana essa parte, eu aconselho, a outra é muito boa, mas essa me chamou mais atenção. Eu aconselho a vocês a darem uma lida, a leitura não está difícil, é tranquila para fazer. Por quê? Porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, né? Entrando para a regeneração. Ou seja, somos espíritos imperfeitos. Se estamos estudando, estamos no centro, estamos buscando nos aperfeiçoar, nos melhorar. E como é que a gente se melhora? Aqui ele fala, conhecendo a si mesmo. Já estou adiantando o assunto. Acho que Thaís está na menopausa, gente, que não é possível, não. Meu Deus do céu. Eu não vou falar que você tá, porque você é novinha, viu, minha filha? Mas. Eu tô dentro do quarto aqui. E se eu botar o ventilador, fica um barulho. Esse quarto não tem ar-condicionado, o quarto é pequeno. Mas eu tô num calor aqui hoje. Se eu abrir a janela, as cachorras lá, vocês vão ficar escutando cada vez que eu abrir o Fica aí microfone. com o seu. Eu tô derretendo. Tô derretendo, aí eu tô aqui abanando. Então, o que esse capítulo ele fala no resumo? Ele mostra o porquê
fazemos coisas diferentes da justiça, tudo mais. Ele traz os vícios e como vamos melhorar os vícios. Então, é o que a gente precisa entender, internalizar, procurar praticar para nosso aperfeiçoamento mesmo. Aqui, então, estão perguntas e respostas que a gente precisa entender. Inclusive, eu vou ser redundante em algumas partes no que diz respeito. Eu vou falar assim, ó a caderneta. Porque a atividade que ele bota aqui para a gente fazer está muito voltado, né? A caderneta, outras atividades que às vezes a gente fica na dúvida lá na caderneta de como fazer, de onde botar o sentimento. Eu mesmo ficava numa dúvida para entender como é que funcionava a caderneta. Foi um parto. Mas tem atividades simples, como, por exemplo, no final do dia, sentar, deitar na cama e fazer aquela oração. E dentro da oração, fazer uma retrospectiva de como é que foi o dia, como é que você agiu. Ou então você escrever mesmo, como na caderneta você escreve, mas talvez não tão bem estruturado como está lá, mas colocar para depois você ler e refletir sobre aquela ação que você teve. Que são os resumos das atividades que ele volta aqui para fazer. Mas, vamos lá. As virtudes e os vícios. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, inclusive porque somos indivíduos. E cada um, né, às vezes a gente coloca que um é maior do que o outro, mas é de acordo com as nossas vivências, de acordo com as nossas dificuldades, tanto para vício quanto para virtude. Todos são importantes, todos estão presentes, mas de acordo com o que a gente busca melhorar, de acordo com o que a gente enxerga que é mais relevante para a gente entende como melhor ou mais importante. É a questão de prioridades, né? No caso. Então, ele coloca, toda virtude tem seu mérito próprio. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Ou seja, a principal virtude é aquela que você pratica, tem ação desinteressada, ou seja, que você faz muito espontâneo, que você nem sente que você está fazendo. Aquela para você é a mais importante, porque é aquela que você consegue chegar próximo de Deus, né? Próximo de Jesus. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto os que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a convence. Então, ele coloca aqui. Então, aquela pessoa que está lutando aqui nessa vida para vencer, para viver uma virtude e tudo mais, é mais merecedora do que aquele que já tem uma facilidade em determinada virtude? Não. Ele coloca aqui que não. Por quê? Porque se tal pessoa tem determinada virtude desenvolvida e consegue fazer aquilo sem sofrimento, foi porque lá no passado, numa vida passada, ele trabalhou para que isso acontecesse. Então, pode não estar acontecendo nessa vida, mas numa vida passou. Então, o mérito é igual para ambos, tanto o que está se esforçando agora, quanto o que já se esforçou. Né? Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Ele coloca aqui que a pessoa que tem uma condição, que tem uma habilidade, que tem...
tá pouco se lixando lá para essa habilidade, ela vai responder tão, como é que eu poderia dizer? Ela é tão responsável quanto as pessoas. Peraí, que eu vou ler que é mais fácil para eu explicar. Cadê? Tá, você quer explicar como você me explicou? Acho que vai ser mais fácil para o pessoal entender do que eu. Essa pergunta, né, a 896, é porque a pergunta ela é um pouquinho mais Complexo. complexa mesmo, né? Porque ele diz o seguinte: há pessoas desinteressadas, pessoas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real por falta de um emprego racional. Aí, primeiro, a gente vai entender a pergunta, né? Pessoas desinteressadas, ou seja, pessoas que não têm apego material. Ele está dizendo desinteressadas nesse sentido. Pessoas que não têm apego material, né? Que não têm discernimento, ou seja, para elas tanto faz como tanto fez. E que prodigalizam, ou seja, pessoas que não têm, por não ter apego, elas gastam em abundância, pessoas que não têm a previdência, como eu estou falando, né? Como, não têm uma preocupação, né? Em relação ao futuro, então elas simplesmente deixam as coisas escoarem. Aí ele diz: prodigalizam seus haveres sem proveito real. O que são seus haveres? São os seus lucros, as suas, uma fortuna ou uma herança, aquilo que seja um bem material que está sob seu domínio, né? Por falta de um emprego racional. A pessoa fala assim: quer saber de um? Eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanta condição que, sabe, tanto faz. Vou esbaldar, vamos dizer assim. Aí eles perguntam: elas têm algum mérito? Por quê? O tempo inteiro a gente ouve falar em desinteresse. E aí? E essas pessoas que simplesmente, às vezes a gente vê até em filme, né? O pessoal pega assim um pacote de dinheiro e taca fogo, assim, mostrar. Ah, ou então, tipo assim, sabe aquelas coisas assim bem absurdas? Então, é sobre esse tipo de conduta que Kardec perguntou a espiritualidade. Aí ele diz: tem o mérito do desinteresse, ok, ser desinteressado, beleza. Ela é uma pessoa que não tem apego material. Porém, todavia, contudo, entretanto, ela está deixando de fazer o bem. Quando ela deixa de fazer o bem, ela tem uma responsabilidade também sobre isso. Então, não basta você ser desinteressado. Você pode ser desinteressado para o acúmulo, para vaidade, para orgulho, para egoísmo. Mas para você ser desinteressado e você ter sob seu domínio, porque nada é nosso, né? Mas você ter sob seu domínio algo que você deveria estar trazendo para uma forma benéfica para outras pessoas e você não está sendo benéfico, você também vai prestar conta sobre isso. Aí ele vem e diz: é um depósito do qual terão que prestar conta, porque terão que responder por todo o bem que poderia ter feito e que não fez. Portanto, as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro que deram àqueles que não tinham necessidade. Então, você deixa de ajudar alguém que precisa para poder você estar fazendo o gosto para alguém para fazer a ostentação, entendeu? Então, o tempo inteiro a espiritualidade nos traz o seguinte: nada é nosso, tudo é de Deus e para Deus retorna, né? Está sob nosso domínio, sob a nossa tutela. Nós somos o quê? Depositários fiéis. Precisamos ser depositários fiéis. E dessa forma, quando a gente prodigaliza, como ele diz aqui, né? A palavra até, a gente nem usa essa palavra, mas enfim. Quando a gente prodigaliza, a gente está sendo depositário infiel.
porque a gente não está fazendo o bom uso dos recursos aos quais estão sob o nosso domínio. É isso. É isso. Merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? Essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Quem nunca estudando não fez essa perguntinha ou ficava achando assim, não. Eu mesma falo assim, gente, eu tenho que melhorar isso e isso nessa vida, porque na próxima eu preciso ter uns castigos, uns encostos, uns negócios assim, não vai vir comigo na outra vida, não. Nessa daqui eu vou ter que me resolver os karma, né? Não, essa aqui eu não vou passar essa vida sem resolver isso, porque eu já tô querendo no lucro lá na próxima. Quem nunca ir e me atira a primeira pedra? Fale aí nos comentários, se não. Duvido. Enfim, aí ele responde: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Aí eu fiquei preocupada. Aí eu falei: eita peste, então deu tudo errado. Eu tô pensando aqui, querendo me livrar, mas não vou, não. Mas vem a letra A. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será, então, um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Aí ele responde: não, certamente. Mas aquele que faz o bem, sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Aí isso já me aliviou um pouco, porque quando eu faço, meu coração geralmente está aceso numa chama bem vibrante, assim. Então eu já fiquei mais tranquilo. Mas ele ainda tem um aspecto B. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida, mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos. Ou seja, a gente está se esforçando aqui para melhorar as nossas condições, de melhorar os nossos defeitos, né? De observar as nossas atitudes, de nos tornarmos seres moralmente mais evoluídos, pensando no próximo. Então, quando a gente está agindo e pensando dessa forma, a gente não pode ficar despreocupada. Ele coloca assim: não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então, quando eu falo de tirar os karmas, não é só, tipo, me livrar do que eu acho que é um karma, mas é de fato, falar assim: não, meu Deus, você me mandou isso aqui, é para eu melhorar isso e isso aqui, então eu vou trabalhar isso e isso nessa vida. Em consequência, o karma não vai vir comigo, mas o fato que eu estou pensando é em me melhorar naqueles propósitos que Deus, tanto é que eu ainda estou falando assim: isso aqui eu vou buscar melhorar nessa vida, mas eu acho que isso vai vir na próxima, porque o esforço que eu vou ter que fazer para melhorar esses outros aqui já é muito forte, não sei se eu consigo desenvolver tudo nessa, não.
Então, é nesse aspecto. Então, coleguinhas, se vocês pensavam como eu estava pensando, fiquem despreocupados uma vez se vocês estiverem pensando em se aperfeiçoar, não em ficar se livrando dos karmas, entendeu? Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto do nosso principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só dizem respeito às coisas e às necessidades naturais? Ou seja, para que Qual o adquirir número tanto dessa conhecimento? pergunta, Mila? Qual o número dessa pergunta aí que você vai ver? 898. Tá bom, obrigada. Ou seja, ele coloca aqui, vale a pena a gente adquirir tanto conhecimento, tanta coisa, visto que vai para outra vida. Enfim, ele coloca, sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala de aprimorar, de nos aprimorarmos, o espiritismo ele traz a tríade, né, que é espiritual, moral e intelectual. Conhecimento científico vem da parte intelectual. Então, nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Ou seja, estudem, morrem de estudar nessa, na próxima e em todas as outras que vierem, porque é de grande valia. Qual o mais culpado de dois... Esse aqui é bom. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Ou seja, dois homens, um nasceu rico e o outro era humilde, passou por necessidade, mas venceu na vida. Qual desses é mais responsável, mais culpado, caso não ajude o próximo? Aquele que sofreu, porque aquilo que eu já falei isso em outra aula, quando a gente tem conhecimento sobre algo, a nossa obrigação se torna muito maior. Por isso que eu fico preocupada quando eu estudo. Eu fico, porque você vai adquirindo conhecimento. Aí você sabe que você está fazendo uma coisa errada, mas às vezes os vícios, as coisas são tão mais fortes que a gente. E isso é como se você... Aquele bônus do Mario, quando você pula e pega as moedinhas e faz... É tipo assim, quando você tem conhecimento, quando você viveu. Então, é isso. Aquele que incessantemente acumulava haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa, essa eu já falei, né? Essa eu já falei, que vale na circunstância de acumular com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros, aquilo que eu falei, tem gente que é avarento, que é cheio de dinheiro, mas fica, não gasta ou evita de ajudar, não gasta que eu digo assim, evita de ajudar o próximo e tudo mais, falando que é porque tá deixando pros herdeiros, por não sei o que, né? Desculpa não. É a mesma coisa de Lu com sofás e os trem aí, não tem essa. Os herdeiros que fazem a sua riqueza. Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de... Essa também é muito boa. Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro. Ao passo que o segundo só o é para outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado o que dependa para satisfazer os seus gostos ou as suas paixões. Peça-se-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos?
aquele que é avarento, que pega a riqueza lá e não dá para ninguém, e ele morre também passando algum tipo de necessidade, ou aquele que desfruta de o dinheiro só para ele, e que quando uma pessoa pede ajuda, ele fala, ai, é porque eu vou viajar, ai, é porque eu não tenho dinheiro hoje, ai. O que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Na própria vida, deixa, né, de usufruir e passa, às vezes, necessidade de algum tipo de situação, afasta a pessoa, sendo que o outro goza, mas quando alguém precisa, então, em vida, o outro, naquela situação, o outro já pereceu, digamos assim, já pagou, e o que goza lá na frente vai pagar. Deixa eu só ver. 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Tal sentido, será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Tal sentimento é, não há dúvida, louvável quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Ele coloca aqui, né? Você vê na riqueza, você se fala assim, eu quero a riqueza para poder ajudar o próximo e tudo mais. Poxa, é lindo isso. Mas será que lá no fundo, no seu íntimo, você está pensando que você vai ajudar o próximo? Ou você está pensando que, eu vou gozar desse dinheiro, eu vou gozar dessa riqueza, eu vou... Então, tem muitos... Eu ia colocar exemplos de empresários que começam a fazer determinadas coisas por amor, né? E como consequência vem o dinheiro, e a empresa cresce e tal e tal. Mas não seria o exemplo mais adequado, porque necessariamente a gente precisa sobreviver, né? Então, na maioria dos casos dos empresários, eles primeiro vão procurar um negócio para poder sobreviver, ter uma renda, ter o que não tira o mérito, e depois fazem algumas determinadas coisas com tanto amor que acaba que aquilo ali acaba sendo uma forma tão natural, acaba ajudando tanta gente, né? Então, é muito difícil. Isso eu me pego várias vezes, assim, quando faço, né? Será, meu Deus, que aí é onde tem aquele cantinho do pensamento para a gente refletir se o que a gente está fazendo realmente é pela gente ou pelo próximo. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Ele coloca, incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá servir-lhe de alguma utilidade. Ou seja, se você for pegar os defeitos do outro para analisar, para você criticar, isso não faz bem. Mas se você olhar para analisar, para falar assim, eu não posso agir dessa forma, é válido. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais ao vosso semelhante. Então, nada de fofoca. Vê Jesus, né? Disse, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave do seu próprio olho. O perigo quando a gente vai analisar demais a situação do outro, mas não para sentar. A gente senta no rabo, né? Olha o rabo do outro, mas senta no nosso rabo. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que mova. Ou seja, é aquele que pega as coisas ruins que acontecem, colocando nos jornais, enfim, né, publicando de alguma forma. Ele coloca aqui, depende. Que a mesma situação anterior. Se o sentimento que move é para produzir um escândalo, não vai trazer nada de benéfico, para quê expor? Mas,
se algo vai fazer bem, vai trazer, né? Vai trazer. É igual. É tipo assim, aquela programa de televisão que é alerta vermelho, sei lá como é, que só fica mostrando morte. Aquilo ali vai ajudar a resolver o problema daquela pessoa, a polícia vai ajudar, digamos que é válido. Mas se aquilo ali é só pra gente não conseguir desgrudar o olho da televisão e ficar lá só vendo a desgraça, ficar, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus do céu. Então, meu filho, sai de problema. E a gente sabe que a mídia, ela é assim, né, gente? Não é querendo ajudar o próximo. Geralmente é para poder segurar a audiência. Então, não cabe. Como, em tal caso, julgar da pureza das intenções, isso aqui é para a gente aplicar para a gente. Como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor é uma questão, nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Ou seja, quem tem que ter consciência é aquela pessoa que está lá agindo, que está mostrando, que está fazendo. Ela não cabe a gente julgar. Cabe ela fazer um autoexame. Né? Ademais, se o escritor tem um empenho em provar sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dei. Eu gosto muito do exemplo do Instagram, para quem não segue, Razões para Acreditar. Sempre falei também que ele expõe um tanto de situação, né, de vulnerável, de pessoas que perderam casas, de pessoas que estão precisando passar por uma cirurgia, que ele expõe no intuito mesmo de ajudar. Que aí faz vaquinha, faz não sei o quê para ajudar os tratamentos, para ajudar a reconstrução, enfim. São os dois tipos de jornalismo, né, que a gente pode colocar aqui. Alguns autores vão publicando belíssimas obras de grande moral. Isso aqui também é muito bom. Que auxiliam o progresso da humanidade, dos quais, porém, nenhum proveito tiram deles. Servilizar, levando em conta como os espíritos o bem a que as suas obras hajam dado lugar? Ou seja, você vai lá, fala um tanto de história linda. Nossa, tem que fazer assim. Você age, a pessoa não age. A moral sem ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. É o mesmo que a caridade, é o mesmo. Então não adianta você falar que você quer ajudar. Tira a bunda do sofá, faz um esforço e vai ajudar. Estão ligadas a algum tipo de sentimento. Toda paixão aproxima o homem da natureza. Toda paixão que se aproxima o homem da natureza animal, afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e a aproximação da perfeição. Isso aqui é muito importante. Por isso que eu acho importante a gente ler esse capítulo aqui e ter esse entendimento. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços... Que questão foi essa, Mila? Essa questão foi a 908. Mas é a partir de paixões toda. Vai da questão 907 à questão 912. Caiu, Jackson. A conexão caiu por conta do... Hoje a gente não vai conseguir fechar todas as questões. Tá me ouvindo? Hoje, a gente não vai conseguir finalizar todas as questões, mas como na aula que vem sou eu vou pegar um tempinho para a gente finalizar essas perguntas, porque eu acho muito importante o que tem aqui para a gente aperfeiçoar, principalmente quem está na escola nesse primeiro momento. Aí, agora, a gente finaliza essa parte de paixões, e aí, quando entrar no egoísmo, eu entro na próxima aula, que é o tempo que acaba a aula aqui. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
Sim, com poucos dentre vós fazem esforços, ele coloca. Todo homem pode vencer seus vícios, mas exige esforço. O problema é que nós não queremos ninguém. Por isso tem um tanto de gente, eu quero ser rico, mas não tira a bunda do sofá e acha que ficar mexendo no computador, isso que vai dar riqueza. Não vai, meu filho. A não ser que você mexa Mas lá, aí né? o exemplo da riqueza na questão é uma questão material, né? E aí o esforço que a espiritualidade nos traz é sempre um esforço no sentido de ela. Cortou que tá aí, Salão. Cortou para você, Eu tô Su, que eu dizendo, tô vendo você bem. Cortou, cortou? tá? Voltou. Eu tô dizendo o seguinte, que na questão de, por exemplo, se você falar assim, quer ser rico ou quer alguma coisa assim, tudo que tem que fazer, lógico, tem que fazer, cada um tem que fazer o seu esforço. Mas aqui é muito mais voltado para as questões morais, né? Então, só para a gente não, assim, os contextos. Não é porque é um exemplo fácil da gente entender, porque tem gente que simplesmente fala, eu quero ser rico. Aí brinca de Entendi. trabalhar, brinca de tal, e não faz realmente o esforço. A pessoa, para ser rica, ela trabalha muito, trabalha 14 horas, 15 horas, e eu vejo, né, por várias gerações aí, que a pessoa acha que é simplesmente trabalhar as 8 horas por dia, que perere, tarará, e não é isso. Da mesma forma, contextualizando no que você falou, de esforço moral, exige um esforço real, da gente não falar mal da vida dos outros, se a gente, né, se a gente quer deixar de ter inveja, que é um dos pecados capitais, da gente parar de ficar cobiçando, de ficar olhando e criar ferramentas mesmo, igual no Instagram. Vamos pro Instagram, que a gente olha a vida do outro perfeito, a gente fica lá, eu quero essa vida, e inveja pra lá, inveja pra cá. Sai do Instagram, se isso não te traz crescimento, vai criando ferramentas para você trabalhar os vícios que te prejudicam. É E toda importante ele assim, né? resolvi falar. Eu estou complementando a que Mila falou de riqueza aí. Toda riqueza que existe para um bem coletivo, né? Para contribuir com a evolução da sociedade. E não só para os nossos caprichos pessoais. Tipo, eu quero ser rico para eu ter sei lá, um Camaro, uma casa na praia e gastar à toa. Se a riqueza que vem para a gente não retribuir para o social, para o coletivo de forma bondosa, né, caridosa, nem seja em forma de outro trabalho, em forma de outras formas de rendimento, né, de progresso, acaba, né, aquela oportunidade se perdendo. É porque ela incorre nesse erro aqui que ele fala na própria questão, né? Toda paixão que aproxima o homem da natureza, porque isso seria incorrer na natureza animal, né? Porque seria egoísmo. Uhum. Pode o homem achar nos espíritos, isso aqui também é muito importante. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões, se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, por isso que é tão importante a prece, a oração, a reflexão no final do dia, fazer o entendimento de nossas ações, pedir, ó Deus, eu errei nisso aqui, eu entendo agora que eu errei, mas eu não quero mais errar nisso, e ter uma conversa sincera com Deus, com certeza ele vai te auxiliar nesse processo de melhoria. Ele coloca: não haverá paixão que seja impotente para dominá-las? Ou seja, tem alguma paixão que é tão forte que não tem vontade que consiga detê-la? Ele coloca assim: há muitas pessoas que dizem,
quero, mas a vontade só lhes está no lábio. Querem, porém, muitos satisfeitos ficam que não seja como querem, ou seja, que não levantam e vão fazer as coisas acontecerem. Fica só falando, eu quero, eu quero, eu quero, e não faz por qual, não estuda, não se esforça, enfim. E a última questão, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação, ou seja, praticar o altruísmo, ou seja, amar ao próximo. É o meio mais eficiente. Então, a parte egoísmo e a finalização desse para a próxima aula, né, Mila? É. Então, vamos fazer o nosso encerramento, né? De forma breve, já que nós atravessamos um pouquinho. Su, você falou no final. Acho importante você fazer a finalização. Eu não entendi. Cortou você falando aí. Se for para eu fazer, Luziano Eu ainda falo fez nenhuma vez. para você fazer a frase final. Luziano fez nenhuma vez, ó. Luzia fez semana passada, mas se ela quiser fazer essa semana também. Foi? Oh, Lu, esqueci. Não tem problema. Às vezes a gente está na preguiça também de fazer a vibração junto. É a paixão, não pode. Preguiça é Mas paixão. fazendo parte do tema aí, ó, vai para caderneta, tudo bem. Então vamos aproveitando então essa oportunidade e vamos fazer um momento de vibração para algumas pessoas, inclusive eu acabei de notar aqui o nome de umas pessoas que pediram oração e que a gente uns pensamentos por eles. Amados irmãos, encarnados e desencarnados, que possamos neste momento unir todas as nossas forças em prol da melhoria de nós mesmos, porque se nós estivermos bem, nós podemos doar mais, podemos entregar mais aos nossos outros irmãos que estão precisando de um consolo, de um abraço fraterno. Que possamos nesse momento nos permitir libertar, soltar as energias mais densas que nos circundam, para que possamos soltar as outras energias mais leve, curativa e que vai nos envolvendo nosso físico, nossos chakras, nossa aura, de muitas cores, cores vibrantes, harmônicas e curativas. E essas cores, nós vamos formando uma grande bola no centro que a gente acabou de formar, de pessoas que somos nós. E nós emanamos essa luz do nosso coração, todo o nosso envolto, e vai formando no centro de um círculo, essa grande bola de luz, toda cheia de cores, de muitas. E nós vamos colocar dentro desse círculo, dentro dessa bolha gigante de luz que vai crescendo mais e mais à medida que nós expressamos nosso desejo sincero de doar energia, de doar o amor, o carinho, o melhor que temos no nosso coração. E vamos colocando nesse centro a dona Carmelita Soares Ferreira Dias, a Luciana Ferreira Dias, e vamos também envolvendo Lorivaldo Freitas e todos os outros demais irmãos que estão em nossas vibrações, nossos pensamentos. Este é o momento de colocar aquela caridade moral mais sincera e verdadeira em ação.
que os irmãos que recebem nem precisam saber dessa dor. Nós também não precisamos saber quem são. Mas que o nosso coração simpatize, entoa nesse momento a empatia, de perceber que em algum lugar existe alguém com o coração precisando de todos nós e que a nossa força tem sim o poder de auxiliá-los, a gente acreditar, emanar de nós o melhor, as melhores vibrações. E vamos permitindo que essa bolha de luz envolva todas essas pessoas com muito carinho, com muito amor. E ela vai se estendendo a todos os lares da Terra. Que possam todos nós, encarnados, receber dos céus fluidos de amor, de luz e de paz. E possamos ter mais uma semana de harmonia, de luz. E todos esses irmãos, ano que vem estejamos aqui, firmes e fortes no aprendizado que esse curso nos proporciona. Que assim seja e graças a Deus. Obrigada, gente. Boa noite. Quem tiver a oportunidade, leia o capítulo que venha para a próxima aula. Aí, com mais dúvidas, que Thaís vai poder ajudar todos nós. Obrigada, Mina. Beijo. Obrigada, Thaís. Tchau. Obrigada a todo mundo. Você tá demais, né?